Quem experimenta de Jesus, quem tem comunhão com Ele, não vai ficar do mesmo jeito, não vai ficar da mesma maneira. Este cativeiro, esta prova, eu vou profetizar que esta noite vai terminar hoje. Vai terminar hoje. Por que vai terminar hoje? Porque Ele está falando para você hoje: bebe desta água, bebe desta água, bebe desta água. Quem louva a Deus pela vida da pastora Jaciara, a qual nos fez o convite. Ela falou que ia fazer até uma surpresa ao pastor Raimundo. Que é uma surpresa eu estar aqui para ele, né? Mas, graças a Deus, o laço quebrou e nós escapamos. Quantos já ouviram Deus falar aqui, irmãos? Quantos ainda querem ouvir Deus falar? Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. João, capítulo 4, seu versículo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 15. Deus abençoe também a vida do meu cunhado, né? Presbítero Álvaro, nossa irmã Graziela, minha cunhada. Deus abençoe. Amém, irmãos? Verso 15, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Diz assim, irmãos: disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você pode dar um glória a Deus por essa leitura? Meus irmãos, graças a Deus por essa leitura bíblica. Nós estamos com um tema, quebrando o cativeiro. Você pode estar se perguntando o que tem a ver esta passagem com este tema. Mas para que nós possamos entender o que Jesus ele fez na vida desta mulher, é necessário nós retrocedermos um pouco acerca desse contexto. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando esteve aqui em terra, ele veio com uma missão, com uma incumbência. Qual era a missão? A missão de resgatar aqueles que se haviam perdido. Jesus, ele veio com uma missão específica para poder restaurar novamente a comunhão do homem com Deus, pois a comunhão foi quebrada no Éden. Nós somos sabedores que esta comunhão
foi destituída. Então Deus, Ele elaborou o seu projeto, Ele elaborou o seu plano. Qual foi o plano? Qual foi o projeto? Eu vou enviar o meu filho para poder restaurar novamente o homem e colocá-lo ele no lugar de origem, colocar ele no lugar da onde ele nunca deveria sair. Qual era o lugar? Era o centro da comunhão, o centro da intimidade com Deus. Todos os mecanismos, todos os meios que foi criado para poder trazer a comunhão do homem com Deus, não prevaleceu, não vingou. O sacrifício que os sacerdotes faziam era um paliativo, podemos dizer que era um genérico, porque não apagava o pecado da raça humana. Porque que João, ele pregando no deserto, ele ao ver Jesus, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado do mundo. E o pecado dominava a raça humana. O pecado só domina até quando Jesus, ele não chega. Quando Jesus chega, aquele que está dominado pelo álcool, ele deixa de estar dominado pelo álcool. Quando Jesus chega, aquele que é prostituto, está dominado pela prostituição, ele deixa de se prostituir. Por quê? Porque quando Jesus chega, ele chega para mudar o rumo da história, ele chega para mudar a situação. Essa história aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, esta passagem, fala-nos concernente do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus Cristo, ele vai sair da Judeia, ele está em um destino para Jerusalém. Só que no trajeto ele tem que passar por Samaria. Para quem não sabe, Samaria ou Sicar até Jerusalém era aproximadamente 50 quilômetros de distância. Então, Jerusalém, de distância para Samaria, é 50. Se Jesus, ele entende que ele tem que passar por aquele percurso, por aquele caminho, é porque havia um propósito, havia o trajeto para ele caminhar. Por isso você vai ver no início desses versículos, o versículo 4, era ali necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque ele, como homem, estava caminhando, mas ele, como Deus, ele sabia que ele iria se encontrar com uma mulher necessitada, precisando de uma mudança na sua vida. Prova disto é que quando Jesus, ele chega nesta cidade, na cidade de Sicar, ele se assenta na fonte que Jacó havia feito, havia cavado, e ele vai dar ordenança para os seus discípulos. Qual foi a ordenança? Jesus vai dizer para os 12 discípulos, Jesus vai dizer para eles: vão para a aldeia comprar pão. Por que Jesus vai mandar 12 homens irem para a aldeia comprar pão? Ele não poderia mandar meia dúzia, ele não poderia mandar 2 ou 3, só que ele manda os 12 ir para a aldeia comprar pão. Jesus, ele fica só ali naquela fonte de Jacó, porque diz o texto que Jesus se cansou. Ele, como homem, se cansou. Por que se cansou? Porque ele veio de um percurso muito longo. Ele veio caminhando para chegar até aquela localização. Jesus, quando chega ali, ele se assenta. Agora, interessante é que Jesus é uma fonte, ele está à beira de uma fonte. Só que detalhe,
Jesus, ele é uma fonte inesgotável. E quando Jesus está ali sentado, a hora sexta, a mulher samaritana, ela vai para onde? Vai para a fonte, para poder pegar água. Ela vai para a fonte aquele horário, aquele período, porque sabe qual é a hora sexta? A hora sexta é meio-dia. Ninguém quer pegar água meio-dia, pastora Jaciara. Normalmente se pega água pela manhã em uma fonte. Por que pela manhã? Porque a água está limpa, a água não está barrenta. Mas ao meio-dia já várias pessoas foram lá pegar água para poder beber. Mas só que aquela mulher, ela vai nesse horário porque ela não queria se sentir incomodada por ninguém. Ela queria estar a sós no seu momento de solidão. E comece a navegar comigo nessa história, nesse momento. Aquela mulher tinha um passado obscuro. Aquela mulher tinha um passado entristecido. Então ela entendia, eu vou lá na hora sexta, porque é no período de almoço. Meio-dia todo mundo está na mesa, está se alimentando, está comendo, está reforçando o seu estômago. Mas aquela mulher foi tirar água na hora sexta. Mas só que um detalhe nessa história, irmãos, que nos chama a atenção, é que Jesus Cristo já estava lá esperando aquela mulher. Jesus já estava esperando aquela mulher. Prova disto que quando ela chega, Jesus que vai iniciar o grau e o nível de relacionamento com ela. Qual é o grau e o nível de relacionamento? Jesus vai pedir para ela o quê? Água. Jesus pede água para ela. Ali eu entendo e compreendo que ele está iniciando o nível de relacionamento com aquela mulher. Aquela mulher não queria ter relacionamento e nem conversar com ninguém. Porque o grau de relacionamento, de intimidade com alguém, irmão, se inicia através da conversa. Se inicia através do diálogo. Então Jesus Cristo, quando diz, dai-me de beber, Jesus está procurando uma oportunidade para poder começar a dialogar com aquela. Só que algo interessante temos aqui nesse texto, é que Jesus, ele mandou os 12 comprar pão. Agora raciocine comigo, se os 12 estivessem ali. Se os 12 estivessem ali, eles iriam dizer para Jesus, Senhor, não converse com ela, porque ela é uma mulher samaritana, e judeu não conversa com samaritanos. Então Jesus, ele começa a preparar o caminho, ele começa a preparar o ambiente para quê? Para poder se encontrar com aquela mulher. E algo interessante aqui que fala ao meu coração é que normalmente, irmãos, é nós que temos que ir ao encontro de Jesus. Pois você vê o convite dele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas só que tem momento na nossa vida, pastor Raimundo, tem momento na nossa história que é Jesus que decide e diz, eu vou lá ao encontro dele, eu vou lá ao encontro dela, porque eu tenho algo para fazer hoje. Por que Jesus às vezes faz isso, irmãos? A pastora já falou aqui hoje, tem momento na nossa vida que nós não temos força. Tem momento nas nossas vidas que nós não conseguimos caminhar sozinho. Aí Jesus tem que fazer o quê? Eu vou lá hoje ao encontro dele. Eu vou lá hoje ao encontro dela. Para quê? Para dar força para aquele que está sem força. Para dar ânimo para aquele que está sem ânimo. Para alegar o coração daquele que está triste. Pois a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus está começando a estreitar um laço de intimidade com essa mulher aqui. Quando Jesus começa a conversar com ela, pede água, ela vai dizer, como é que tu, sendo um judeu, você me pede água para beber? Ela está querendo dizer para Jesus, eu não quero papo, eu não quero conversa, me deixa no meu canto aqui, porque eu vim aqui agora na hora sexta com esse propósito, para não ter papo, para não ter conversa.
Só que quando ela diz isso para Jesus, Jesus vai dizer: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo água. Segundo os historiadores, diz pastor Raimundo, que Jesus começou com essa mulher aqui 45 minutos. 45 minutos, porque você não convence ninguém em minutos, não. Há um processo. Jesus aqui está tentando convencê-la de que esta barreira tem que ser quebrada, este jugo tem que ser quebrado. Qual era o jugo? O jugo da religiosidade, o jugo que os líderes criaram naquela época para não haver comunhão. Aí Jesus vai dizer: se tu conhecesse o dom de Deus e com quem tu está falando, você lhe pediria água, e ele lhe daria uma água que jorra. Quando Jesus começa a oferecer isto para ela, presta atenção isso aqui, começa a gerar dentro dela a curiosidade, pastor Raimundo. A curiosidade, qual é a curiosidade? Eu tenho que experimentar desta água. Eu tenho que beber desta água. Porque ele disse para mim: se tu conheceres o dom de Deus e com quem tu estás falando, tu lhe pediria e ele te daria. Aí gera dentro dela o quê? A vontade, o desejo. Porque o passado desta mulher aqui era um passado obscuro. Era um passado triste, decepcionante. Mas só que Jesus está com o interesse de quê? De tratar a alma dela. Jesus está com interesse de quê? De tratar a vida dela. Jesus não estava com interesse de querer apontar os defeitos dela, não. Jesus estava com vontade de trazer ela para perto. Porque a única maneira de a pessoa ser liberta na casa de Deus é estar se aproximando de Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui, neste texto para nós, é que a única maneira de nós estarmos bebendo desta água é nós viver uma vida progressiva, constante em estar em busca da água. Por que em busca da água? Porque a água sara, a água limpa, a água cura, a água liberta. Que água é esta? É o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus diz isso para ela, ela diz: Senhor, no versículo 15 que nós lemos, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha. Observe que ela vai dizer para Jesus: me dê desta água, porque eu não quero mais vir. Observe isso aqui, irmãos. Aquilo era sofredor, pastora Jaciara, para aquela mulher, porque ela está dizendo: eu não quero mais vir aqui, eu não quero mais voltar aqui. Me dê desta água, para que eu não venha mais aqui. Porque Sicar, aonde esta localização geográfica estava, era 100 metros acima do nível. Então ela tinha que subir para poder pegar água. Então exigia dela o quê? Esforço. O horário de ela estar se alimentando, recompondo a energia, recompondo a força, ela está gastando força para poder buscar água. Horário de meio-dia é horário de almoço. Então ela está dizendo: Senhor, eu não quero mais vir aqui. Esse lugar aqui, você sabe o que quer dizer, irmãos? Era o momento em que ela se sentia à vontade para ela refletir acerca da vida dela. E eu vou chegar acerca disso aqui. Esta mulher era um momento em que ela tinha para poder refletir acerca da vida dela, porque ela vai dizer: eu não quero mais voltar neste lugar. Porque tem lugar nas nossas vidas, pastor Jaciara, que marca. E a gente diz assim: meu Deus, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais enfrentar isto. Eu não quero mais viver isto aqui a segunda vez.
Por quê? Porque é doloroso, é sofredor, traz a memória de coisas que relembra momento de angústia e de tristeza. Então ela está dizendo para o Senhor: Senhor, me dê desta água, porque eu quero viver o novo que o Senhor está dizendo que tem para mim. Aí, ó, presta atenção. Disse-lhe Jesus, verso 16. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido. E detalhe: vai, chama o teu marido e vem. Por que Jesus disse para essa mulher: vai e chama o teu marido e vem cá? Ó o que Jesus está falando para nós aqui. Jesus estava dizendo para ela: ó, você quer beber desta água, não quer? Ela disse: eu quero. Só que você precisa ir em casa chamar o teu marido. Aquela mulher tinha coisas para poder resolver. E eu vou explicar isso aqui. Ela tinha coisas para resolver. Aí ela vai dizer, ó, verso 19, 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E aqui eu vou quebrar algo que eu vejo muitos pregadores dizer: ah, aquela mulher era uma prostituta, aquela mulher tinha vários homens. Está no texto. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Olha o que Jesus afirmou: porque tiveste 5 maridos. Jesus não disse para aquela mulher: você tem 5 amantes. Não, o texto está dizendo marido. Se está dizendo marido, é que ela estava dentro da legalidade e dentro da lei perante Deus e os homens. Só qual era o problema dessa mulher aqui? Qual era o problema? O problema desta mulher está aqui, ó, presta atenção. E agora? O que tens não é teu marido. O problema daquela mulher aqui, irmãos, era o agora. O que aquela mulher ela tinha de errado era o agora, era o presente, era o momento. Eu não sei se o camarada era casado, eu não sei, mas a Bíblia diz que o que ela tinha agora não era lá atrás, não. Você não está entendendo isso aqui? Que a gente ouve dizendo: ah, que aquela mulher era uma prostituta, ela tinha vários homens. Não, é o texto que está dizendo: ó, porque tiveste 5. Jesus não disse: ah, você teve 5 amantes, você teve 5 homens, e agora o que você tem? Não, Jesus disse: você teve 5 maridos. Agora para pensar aí, irmãos. Uma mulher que teve 5 maridos. E a lei naquela época, para os irmãos entender que ela estava dentro da legalidade, a lei naquela época não permitia uma mulher, quando perdia um marido, ela se casasse com outro, não. Ela tinha que esperar ou o irmão do morto crescer para se casar com ela. Ela tinha que esperar. Ela não podia se casar com outro, não. Porque a lei fazia isso. A lei era desta forma. Então o que é que acontece? Jesus estava dizendo: você teve 5 maridos. O seu passado é um passado sofredor. E o que você tem agora, mulher, não é teu. Você quer beber da água? Você quer se saciar desta água? O que você tem agora não é teu. Trata de jogar fora, trata de largar aquilo que não é teu, para você poder beber desta água. Porque não tem como nós bebermos dessa água com a vida. Eu tenho que falar, não adianta. Com a nossa vida desconcertada, com a nossa vida bagunçada, com a nossa vida desregulada perante a presença de Deus, a única maneira de beber desta água é com a vida consertada. Jesus não poderia aqui dizer: ah, você quer? Você está desejoso? Estou. Então venha, eu vou lhe dar desta água. Jesus disse: vai e chama o teu marido. Jesus estava, irmãos, dialogando com ela, conversando com ela e trazendo à memória dela tudo aquilo da sua vida. Quando Jesus disse isso para ela: tiveste 5 maridos e agora, presente, o que você tem não é seu.
Aí quando Jesus revela a vida dela, quando Jesus fala isto para ela, aí ela vai dizer: Senhor. Agora o discurso muda. Porque quando Deus fala, irmão, quando Deus revela, quando Ele revela, nós reconhecemos a sua soberania e a soberba cai por terra. Porque até então aquela mulher estava dizendo: como é que pode tu? Chamava de tu, chamava de você. Mas quando Ele revela, ela fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Por que ela reconhece isso? Porque Jesus vai tratar onde? Na ferida. E aqui se encaixa o tema dessa campanha: quebrando o cativeiro. Não tem como nós sairmos do cativeiro, irmãos, se nós não consertarmos a nossa casa. Que casa é essa, pregador? A nossa casa espiritual. Não tem como nós sairmos de um cativeiro se nós não consertarmos primeiramente a nossa casa espiritual. Como é que está a nossa casa com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Muitos de nós correm atrás de bênção, correm atrás de vitória, sendo que a Bíblia diz: os sinais seguirão aos que crerem. Não é você que vai atrás dos sinais, não. Ele vai atrás de você a partir do momento que você crê, a partir do momento que você trilha pelo caminho certo. A bênção vem, a vitória vem, a libertação vem, a mudança vem. Por quê? Porque nós estamos crendo. A expressão crer indica o verbo e a ação contínua. Crê, eu creio, eu acredito. Se você crê, você vai colocar em prática. Quando Jesus disse para ela: chama o teu marido e vem cá, ele está dizendo: eu preciso tratar com você, mulher. E essa noite aqui, irmãos, é noite de tratamento de Deus com a nossa vida. É tratamento. Deus, na proporção que a palavra está sendo ministrada, Ele está tratando comigo e está tratando com você também que está ouvindo aqui esta noite. Porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele se cumpre para aquilo que foi designado. E esta noite ele está dizendo: vem cá. Ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Porque ele queria o quê? Que ela com. Irmãos, é tanto cativeiro, é tanto cativeiro. Tem pessoas que estão cativas, a pastora Jaciara, por não confessar. Tem pessoas que estão com a vida aprisionada por não confessar. Não confessa ao seu líder, não confessa a Deus. Aí Deus está dizendo: as coisas estão amarradas, estão presas. Até quanto você ainda não confessa, até quanto você ainda não diz, até quanto você ainda não fala para mim, aonde é que está o problema, aonde é que está a causa que está te fazendo sofrer. Porque o que é um cativeiro, irmão? Cativeiro é um aprisionamento. Você até tenta sair, como já foi dito aqui esta noite. Você até deseja, você até tem vontade, mas só que não tem força. Por que não tem força? Porque aonde o pecado está imperando, dominando, é Ele que é o Senhor. Jesus disse isso. Em João capítulo 8, seus versículos de 28 a seguir, aquele discurso que Jesus diz no versículo 32: conhecereis a verdade vos libertará. É porque os fariseus falavam, mas não cumpria, não fazia. E ele dizia que era filho de Abraão. Aí Jesus disse: na verdade vocês são filhos de Abraão, mas vocês não creem, vocês não fazem, vocês não praticam. Aí Jesus está dizendo: vem cá. Essa expressão vem cá está chamando para quê? Para nós colocarmos a prato limpo o que precisa ser colocado. Perante quem? Perante o Senhor, irmãos. O último cativeiro do povo de Israel foi o da Babilônia, 70 anos. Só que quando se cumpre os 70 anos, Daniel, ele já está velhinho, ele vai orar. E a oração de Daniel é:
ele suplicando a Deus por ele e pelo povo que estava lá cativo. E Daniel foi confessando os seus pecados. Embora aqui Daniel, ele não estava em pecado, mas ele se colocou naquele meio, pedindo para Deus ter misericórdia. E lembrando a Deus a promessa que Deus havia feito através dos profetas. Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, mas Deus fez uma promessa. Qual foi a promessa? Depois de 70 anos eu vou arrancar vocês desse cativeiro. Só que para Deus arrancar do cativeiro, eles tiveram que confessar. Eles tiveram que expurgar para fora aquele sentimento, tudo aquilo que eles tinham na vida, que não agradava a Deus. Quando Jesus chama, vem cá, ele está dizendo, é hora de nós conversarmos agora. Agora é a hora da conversa séria. Agora é o momento de nós colocarmos a prato limpo o que tem que ser colocado. Porque Jesus, irmãos, ele está disposto a nos libertar de coisas que nos prendem. Mas só que, às vezes, para ele nos libertar, algo dentro de nós tem que ser liberado. Os irmãos entendem isso aqui? Quando você libera algo dentro de nós, às vezes, lá vai, é um perdão. Você tem uma mágoa com seu irmão, com a sua irmã. Tem crente, pastor Raimundo, que não vai para o céu, não é porque adultera não. Não é porque mente não. É porque tem mágoa de um irmão, de uma irmã. Você sabia disso? Está precisando liberar este perdão, está precisando expurgar para fora este sentimento de ódio, de angústia, de ira. Para quê? Para ser liberto. Para ser quebrado esta corrente, este cativeiro que aprisiona. Tem crente que não consegue olhar no olho do outro, porque é de mágoa, irmão. E o salmo, ou melhor dizendo, a oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então se você não perdoa, meu irmão, se você não perdoa, minha irmã, infelizmente você está com uma dívida lá, ó. Você ora ao Pai, Pai me perdoa, aí o Pai vai ver, você está com uma dívida. Você não perdoa o irmão fulano que ele fez algo, que falou algo. Isso é um cativeiro, isso é uma cadeia que prende. Tem irmãos que não conseguem liberar perdão, porque tem mágoa, tem ódio do outro. E diz assim, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Eu não sei porque Deus está me falando, me levando a falar isso aqui, mas eu acredito que a mensagem tem endereço. Libera o perdão, libera aquilo que precisa ser liberado, para que ele venha fazer o que tem que fazer na sua vida. Aí ó, esta mulher, ela vai dizer, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve. Para adorar a Deus não existe localização geográfica não, irmãos. Aí ele disse, ó, Deus só se faz presente em Jerusalém. Aí o samaritano dizia, Deus só se faz presente no monte. Aí Jesus vem dizendo, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E aqui eu aprendo algo. Não tem como você adorar em espírito se você andar na carne. Pegou isso aqui? Não tem como nós adorarmos a Deus em espírito se nós andarmos na carne. Nós só adoramos a mente se nós andarmos em espírito, porque Ele é espírito, irmãos. Então se eu ando na carne o tempo todo, como é que eu vou adorar a Deus se Ele é espírito? Não tem conexão, não tem comunhão. Por isso Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. Não tem como a minha adoração ser verdadeira se a minha vida não condiz com aquilo que eu estou falando. A minha vida tem que condizer com aquilo que eu estou
falando. Aí Jesus vai quebrar esse paradigma que essa mulher tinha. Ela conhecia da palavra, irmãos. Ela sabia. É prova disso que ela vai fazer referência. Nossos pais dizem que tem que adorar no monte. Já o judeu disse que tem que adorar em Jerusalém. Aí ela estava dizendo assim: eu estou confusa. Porque o que muitos líderes, pastor Raimundo, gera é confusão na cabeça dos seus liderados. Lá vai. Uns dizem que Deus só está presente na Assembleia. Outros dizem que Deus só está presente na Deus de Amor. Outros dizem que Deus só está presente na Universal. Mas só que a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio, aí eu estou presente. Ele está presente aonde estão falando dele. Ele está presente aonde está adorando a ele. Aí a presença dele está, irmãos. Tem crente que ainda tem isso. Aí Jesus está falando para ela: o momento é agora. Qual é o momento? A oportunidade agora de você beber desta água. Porque ele diz no texto que o momento é, e agora vem a hora em que o Pai procura os verdadeiros. Ele está dizendo agora, irmão, ele está falando: o momento é este. Você não está querendo beber da água, você não está com sede, você não quer saciar a sua sede. Ele está dizendo: o momento é agora, é esse momento já. Você não está entendendo isso aqui não? Ele está dizendo: o momento da oportunidade de me adorar é no momento em que você tira para poder estar reunido com os irmãos, ou na sua casa, ou dentro da igreja. Ele está dizendo: o momento é este para poder me adorar. Porque tem crente que procura o momento da adoração só se for na igreja. Eu só adoro na igreja. Lá fora eu não adoro. No meu trabalho eu não adoro. Na faculdade nem sabe que eu sou crente. A nossa vida cotidiana é uma vida de adoração. A maneira como nós se portamos no nosso trabalho, na escola, na rua, na igreja, é uma forma de nós estarmos adorando a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Você não só adora Ele quando você está dentro da igreja, não. Aqui é fácil. É ou não é? Aqui é fácil. Mas fora daqui é outro 500. Então, para nós vencermos esta cadeia, que muitas das vezes ela quer nos aprisionar, irmão, porque esta mulher aqui, ela estava aprisionada psicologicamente. E quando Jesus vai dialogando com ela, falando isto, aí no final do versículo 28, observe que no versículo 15, ela vai dizer para Jesus que eu não torne a vir. Me ajude, que eu não torne a vir aqui. No versículo 28, diz o texto: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para onde? Foi para a sua cidade. A mulher, ela vai deixar o seu. Aqui era o cântaro, irmãos, para pegar água. Qual era o desejo dela? Qual era o desejo dela? Eu não quero mais vir aqui. Eu não quero voltar mais aqui, Jesus. Aí no percurso do diálogo, da intimidade, da comunhão, Jesus já vai transformando ela, vai mudando ela. E ela percebe que uma atmosfera diferente está tomando conta da sua vida. E ela entende que ela já está mudada e está transformada. Por quê? Porque quem experimenta de Jesus, quem tem comunhão com Ele, não vai ficar do mesmo jeito, não vai ficar da mesma maneira. Este cativeiro, esta prova, eu vou profetizar que esta noite vai terminar hoje. Vai terminar hoje. Por que vai terminar hoje? Porque Ele está falando para você hoje: bebe desta água, bebe desta água, bebe desta água. Desejo dela era: eu não quero voltar mais aqui. No versículo 15 e no versículo 28,
ela deixa o cântaro. Oh, mas era o cântaro dela. O cântaro era para pegar água. Ela estava dizendo: ó, eu não venho mais aqui. Se ela deixou o cântaro, pastor Álvares, ela estava dizendo: eu não venho mais aqui a este lugar, porque a partir de hoje o meu cativeiro acabou. A partir de hoje a minha prova acabou. Por que acabou? Porque ela se encontrou com Jesus de Nazaré. Quem está entendendo está aqui, quem está entendendo está aqui. Ele está dizendo: a partir do momento que eu chego, esse cativeiro não vai durar. A partir do momento que eu chego, esta prova não vai perdurar. Porque quando ele chega, irmãos, algo tem que mudar, irmãos. Eu não consigo entender os evangelhos que se andam pregando por aí, que diz que aceitou Jesus, que tem comunhão com Jesus, mas a vida não muda, Graziela. Que evangelho é esse? Que negócio é esse? Porque o evangelho de Cristo é transformação, é mudança de vida, é mudança de caráter, de personalidade. Jesus mudou a vida desta mulher aqui. E ela vai deixar o quê? O seu cântaro. E eu já vou encerrar. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos deixar. Se nós não deixarmos, nós vamos permanecer sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Entra ano, sai ano, não muda nada, não acontece nada. Por que será, irmãos? Porque nós estamos precisando deixar. Todos aqueles, todos que um dia decidiram seguir a Jesus, teve que deixar alguma coisa. O prostituto que se prostituía deixa a prostituição. O adúltero que adulterava deixa de adulterar. Aquele que mentia deixa de mentir. Por quê? Porque se encontrou com Jesus. Jesus muda. Jesus transforma. Ela vai deixar o quê? O seu cântaro. Aquele cântaro lembrava a ela alguma coisa. E eu digo algo aqui esta noite. Deixe tudo aquilo que lembra você tristeza, angústia, sofrimento, dor. Porque Jesus está escrevendo uma nova história, uma nova página para mim e para você. Quem acredita nisto aqui que Jesus já escreveu? O salmista disse: os teus olhos me viram, ainda informe. Ou seja, o salmista Davi, no ventre da mãe, Deus já estava olhando para ele, vendo e dizendo: ali está o meu rei, ali está o meu rei. Aquele ali, eu vou fazer dele um rei. Aí ele disse ainda: e a cada dia o Senhor escrevia uma página da minha história. Ou seja, o que Deus escreveu a respeito da minha e da sua vida, Ele quer que nós venhamos viver, irmãos. Mas para isso, nós precisamos deixar alguma coisa. Nós precisamos deixar alguma coisa que não agrada a Ele. Porque todos nós, irmão, todos, já foi dito aqui esta noite, temos alguma coisa para deixar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Todos nós precisamos deixar alguma coisa. Todos nós precisamos abandonar alguma coisa que não agradece ao coração dele, que o entristece. Todos, se nós formos olhar para dentro de si, nós iremos ver que nós temos imperfeição, temos falhas. Aquela mulher, ela percebeu que o que ela tinha não era dela. Aquela mulher percebeu que tinha algo na vida dela que precisava ser mudado para que ela viesse sair daquele cativeiro. Tem cativeiro, irmãos, que é a gente que mesmo provoca e cria para entrar nele. Você sabia disso? Tem coisa que a gente faz de: meu Deus, o que foi que eu fiz? Aonde é que eu estou? Você provocou.
Tem cativeiro que é Deus mesmo que permite, bota lá. Mas tem cativeiro que a gente mesmo que cria, a gente mesmo que provoca. Mas eu acredito nesta palavra que Ele quebra as cadeias, os grilhões hoje. Quem acredita nisto? Quem acredita que Ele quebra as cadeias e os grilhões? Você vai orar comigo hoje, você vai orar comigo agora, amém? Se você puder dar a mão ao seu irmão, faça assim como um sinal de comunhão, como um sinal de nós estarmos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Para quê? Para que Jesus Ele venha quebrar cadeias aqui hoje. Aquilo que te prende, aquilo que te impede. Tem pessoas que é presa, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para poder orar. Jesus quer quebrar essa cadeia hoje, Ele quer quebrar esse empecilho hoje. Jesus quer jogar por terra hoje esta barreira. Jesus quer jogar por terra hoje este desânimo que quer, aleluia, atrapalhar a sua comunhão com Ele. Ele quer, aleluia, libertar aquele marido, aquela esposa que não quer de fato ter um compromisso com Ele. Hoje Ele quer quebrar.